diante de toda a graça de Deus sobre nós. Esta música veio justamente já para preparar o nosso coração para a palavra de Deus, para o mover de Deus em nossas vidas. E justamente o Espírito Santo é o que nos faz e nos torna sempre homens novos para este mundo novo, da qual a canção nova é chamada por Deus para evangelizar. Senhor, nós pedimos realmente esta graça antes da partilha desta palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, realmente faça formar em nós este homem novo, essa mulher nova, pela Sua graça, Senhor, pela força do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós queremos clamar e pedir que o Senhor venha nos dar esta graça. E por isso, Senhor, aqueles que estão aqui neste auditório, aqueles que estão nos acompanhando em vossas casas, que os corações de cada um deles sejam agora terra fértil, Senhor, para que a Sua graça aconteça no meio de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento, e podemos mais uma vez cantar E me faz novo, todo novo, renovados em Jesus. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, nós queremos hoje partilhar a vida de um homem como eu e você, onde Jesus passou em sua vida, onde Jesus não parou na sua miséria, mas enxergou o seu coração disponível para o chamado de Deus, que é a vocação de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. E a palavra de Deus vai nos introduzir desta forma. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós. Amados irmãos e irmãs, olha que lindo o que hoje a palavra de Deus vem nos apresentar. Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus, ele percebe ali um homem que precisava de ajuda, um homem que precisava de este encontro com a misericórdia de Deus. Aquilo que a Valdênia trouxe no início sobre a misericórdia, o Inácio que disse que ele está aqui porque ele quer transmitir Deus para as pessoas. Cada um de nós temos esta missão. Primeiro, antes de anunciar Cristo, antes de pregar o Evangelho, todos nós, um dia, precisamos e precisou que a misericórdia de Deus nos alcançasse. E aqui Jesus deixa muito claro que Ele não veio chamar justos, mas chamar pecadores. E rezando para esta pregação,
o Senhor me trazia 3 coisas importantes. Antes de chegar à santidade, é preciso primeiro reconhecer as nossas fraquezas, para depois elas serem curadas e depois nós caminharmos para este objetivo, que é a santidade de vida, que é esta mudança deste homem interior, ou seja, como um vaso nas mãos de um oleiro, que ali é transformado. Então, primeira coisa, para nós respondermos ao chamado de Deus, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas misérias, reconhecer que nada somos sem a graça de Deus. Misericórdia e graça são indispensáveis para que nós possamos chegar à santidade de vida e responder ao chamado de Deus. E interessante, o Mateus, ele era um cobrador de impostos. Só que até aqui não há problema nenhum quando se faz isso de forma correta, quando se faz isso de forma consciente, onde não se defrauda ninguém, onde não se lesa ninguém. Mas aqui existe algo contrário. Ele era um cobrador de impostos, mas ele era tido como ladrão, como desonesto. E você acha que Jesus não sabia disso quando ele passou pela coleteria de impostos? Será que Jesus não sabia quem era Mateus? Jesus sabia. E Jesus não se importou com isso. Por quê? Por causa da sua fragilidade? Por causa da sua limitação? Por causa que ele era um pecador? Não. Deus não começa pela nossa santidade, Deus começa pela nossa fraqueza. Mateus não se tornou um apóstolo e depois santo por causa dos seus méritos, por causa das suas habilidades, não. Deus, ele olhou primeiro para a fraqueza de Mateus. Deus está olhando agora para a sua fraqueza. Deus está olhando, Val, para a sua fraqueza, Patrícia, Inácio, Sapo, todos que estão aqui, pela nossa fraqueza, pela nossa miséria. E isso nós temos que ter em conta. Nós queremos muitas vezes já, não é? Chegar à santidade de uma forma assim rápida. Não, existe um processo. Existe a graça de Deus que precisa ir transformando a cada um de nós. O pecado original, que é tirado após o nosso batismo, fica em nós a concupiscência da carne, fica em nós a inclinação para o mal. Mas Deus, ele vai muito além daquilo que é a nossa fraqueza. E isso muda completamente o nosso modo e a nossa maneira de compreender a ação de Deus. Preste atenção nisso. Deus não começa pela nossa santidade, Deus começa pela nossa fraqueza. Isso deve mudar, a partir de hoje, o nosso modo de ver e compreender o agir de Deus em nossas vidas. Costumamos imaginar que Deus escolhe somente os mais preparados, aqueles que são mais fortes, aqueles que são inteligentes, os mais santos. Mas Deus escolhe os mais frágeis para que fique claro que a obra é de Deus. Deus, quando entrou na vida de Mateus, Deus não olhou as suas capacidades, Deus olhou a sua disponibilidade. A santidade não consiste em jamais cair, mas consiste em confiar na misericórdia de Deus. Mateus confiou de forma plena na misericórdia de Deus. Por quê? Porque aqui está dizendo que Jesus, partindo dali, viu um homem sentado e Jesus disse: segue-me. O homem levantou-se e seguiu. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Ele se levantou. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o mal que ele tinha feito para as pessoas. Ele sabia, talvez, quantas famílias ele possa ter prejudicado. Mas ele não parou na sua fraqueza, ele parou no seu coração desejoso de ser curado. Isso é o mais importante. Quando Deus encontra um coração humilde, a fraqueza deixa de ser obstáculo e torna-se lugar da graça de Deus. A fraqueza de Mateus não foi um obstáculo, porque ele se tornou humilde ali quando ele escutou a voz de Deus.
quantas vezes nos falta esta humildade de Mateus para seguir Jesus. Quanto de nós precisamos aprender com Mateus que a nossa fraqueza não é obstáculo para a ação de Deus, mas é lugar da ação de Deus, a nossa fraqueza. Ou seja, Deus não procura pessoas perfeitas, mas procura corações disponíveis. O seu coração está disponível no dia de hoje? O seu coração está disponível para que a ação da graça de Deus possa moldar o seu coração? Porque muitas vezes nós subestimamos a ação de Deus em nós, achando que eu não tenho jeito, que eu sou assim e não vou mudar, que a graça de Deus ela não pode tocar nesta minha imperfeição. Isso é uma mentira. O demônio quer que você acredite justamente nisso, para que você não faça a experiência do amor de Deus. Olha para você ver o que o Padre Jonas nos fala, quando ele escreveu para nós um documento falando da misericórdia de Deus. Ele diz assim para nós: a certeza que fica em mim é de que não apenas construamos na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o Santuário da Divina Misericórdia, um santuário grande e acolhedor, cujas dimensões mostram a ilimitada vontade do coração de Jesus de receber nele uma multidão de filhos de seu Pai. E aqui o Padre Jonas diz: especialmente os mais pecadores, os mais miseráveis, os mais despreparados, os que não têm mais com quem contar, a não ser com a divina misericórdia. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, que Deus ele quer usar, não é, da sua misericórdia para atingir o seu coração ferido pelo pecado? Deus não está esperando que venham para a Canção Nova os melhores. Deus está esperando que venham os mais despreparados, os mais necessitados, os que precisam hoje da graça de Deus. Quantos de nós, Patrícia, Inácio, Sapo, Valdênia, não é? Vocês já passaram por isso? Vocês já passaram pela experiência de Jesus ir lá na sua coletoria de impostos e dizer: vem e segue-me? Se cada um de nós estivéssemos parados nas nossas fraquezas, porque quando Deus chamou a cada um de nós, com certeza Ele encontrou muitas misérias, Ele encontrou muitos defeitos, Ele encontrou muitos pecados. Mas o que faz um homem e uma mulher responder ao chamado de Deus? A misericórdia. Quando a misericórdia de Deus alcança o coração, e quando o coração está aberto para isso, Deus muda completamente. Ontem nós ouvimos Pedro e Paulo. Pedro negou Jesus várias vezes. Pedro afundou porque ele não confiou. Paulo, um homem culto, um homem de uma inteligência inestimável, perseguiu os cristãos, aprovou a morte de Estevão, mas teve a sua vida mudada pela misericórdia de Deus. Ou seja, Deus não está se importando, não é, se eu sou pecador ou não. Ele quer, através das nossas misérias, transformar tudo isso em graça. O nosso pecado, quando é colocado no imenso oceano da misericórdia de Deus, tudo muda em nós. Eu me lembrei, padre, de uma pregação do Padre Jonas, onde ele falava do escultor. Né, do escultor. Ele olha, ele vê a pedra, né, ele vê as imperfeições, ele sabe que ele vai precisar quebrar, tirar, né, todo o excesso, mas ele já enxerga a obra pronta, como ela deve ficar. Né? Então, eu imagino que Deus, e ele dizia isso mesmo, Deus é desta forma. Ele sabe que você é pecador, ele sabe que você tem imperfeições, mas ele já enxerga lá na frente, como você vai ser, não o que você se tornou, mas o que você é de fato, imagem e semelhança de Deus. Esta moção que você traz para nós refletirmos sobre esta pregação do Padre, é justamente isso. Quantos de nós esperamos ser perfeitos para se aproximar de Deus? E Deus está vendo realmente além. Deus realmente está vendo aquilo que nós não vemos. Este é o grande perigo, o orgulho de achar que nós não podemos mudar o coração. Mas podemos, e porque a força de Deus encontra, não é, justamente onde termina a nossa autossuficiência, ou seja, a autossuficiência é aquela necessidade de achar que nós nos bastamos por nós mesmos. Nós conseguimos, eu vou mudar,
eu vou sair dessa situação sozinho. Jesus já mesmo nos diz, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, é graça de Deus. Por isso que quando a força de Deus encontra espaço justamente onde termina a nossa autossuficiência humana, a graça de Deus entra. A graça de Deus transforma. Eu mesmo nunca me imaginei estando aqui, estar na Canção Nova, e muito menos me imaginaria sendo padre. Eu sou padre porque a misericórdia de Deus me encontrou, não é, diante de uma situação muito difícil, de pecados, não é, de vícios, e que quando Deus falou ao meu coração naquele 27 de setembro do ano de 2000, onde eu fiz a experiência profunda da misericórdia de Deus, eu fui alcançado pelo batismo no Espírito Santo, quando eu caí no repouso no Espírito, não é? E quando eu me levantei, uma voz interior me dizia: você vai ser padre. A minha resposta foi imediata: eu não vou ser padre, eu não tenho condições de ser padre, a minha vida não me dá condições para isso. E eu escutei uma voz interior, como Paulo escutou: basta-te a minha graça. Vocês casados, né? Solteira, né? Os irmãos, dentro da Canção Nova, quem imaginou que talvez você poderia ser um pai de família, uma mãe de família, pai de família? Deus foi lá e transformou tudo isso, e deu a vocês esta vocação, como me deu esta vocação. Ou seja, a graça começa quando termina o nosso orgulho. Quando o orgulho é demais em nós, nós vemos aquilo que realmente a palavra de Deus diz: Deus resiste os soberbos e dá a sua graça aos humildes. Mateus precisou ser humilde naquele momento para encontrar a misericórdia de Deus. E quero me dirigir a você que está nos assistindo agora, não é? Você que talvez esteja triste, você que talvez esteja sob o peso dos seus pecados, das suas quedas, e até mesmo você que se sente fracassado. Sua vida não pertence ao pecado, mas à graça de Deus. A sua vida não pertence à sua fraqueza, mas à misericórdia de Deus. A sua vida não pertence à morte, mas à ressurreição de Cristo, que te dá esta vida nova. Por isso, meu irmão, tudo é transformado pela misericórdia de Deus. Olha o que o Papa Francisco fala através dessa encíclica, Misericordia et Misera. O Papa Francisco diz assim para nós: o perdão é o sinal mais visível do amor do Pai, que Jesus quis revelar em toda a sua vida. Nada que um pecador arrependido coloque diante da misericórdia de Deus pode ficar sem o abraço do seu perdão. Olha que lindo! Nada que um pecador arrependido coloque diante da misericórdia de Deus pode ficar sem o abraço do seu perdão. Deus não coloca condições para a sua misericórdia. Não podemos correr o risco de nos opor à plena liberdade do amor com que Deus entra na vida de cada pessoa. A misericórdia é esta ação concreta do amor que, perdoando, transforma e muda a vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer hoje realmente se libertar de todo este mal que talvez te aflige, se abra à misericórdia de Deus, se abra ao poder de Deus. A palavra de Deus revela justamente o contrário. Deus tornou extraordinários homens comuns como Mateus, porque eles se deixaram transformar pela misericórdia divina. Por isso que eu estou dizendo que Deus não começa pela nossa santidade, Ele começa pela nossa fraqueza, e que pela nossa fraqueza, tocado pela misericórdia de Deus, curada pela misericórdia de Deus, assim poderemos chegar à santidade. Não é no extraordinário, é no ordinário da vida, onde nós vamos nos abrindo à graça de Deus, onde nós vamos abrindo-nos ao poder de Deus, e assim Deus vai nos transformando. A santidade, meu irmão, minha irmã, não nasce da ausência do pecado, nasce da experiência do perdão. Olha que lindo, não é? A santidade não nasce da ausência do pecado, nasce da misericórdia de Deus. Por isso que Jesus está dizendo aqui: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E que bonito quando nós temos a capacidade de
compreender que a misericórdia de Deus não escolhe e não faz diferença de pessoas. E aqui na Canção Nova, esse dia eu encontrei um homem que veio aqui. Ele me viu falando sobre o batismo no Espírito Santo em uma das homilias, e eu dizia aquilo que o Padre Jonas falava. A solução para os nossos problemas é o batismo no Espírito Santo. Ou seja, o que é o batismo no Espírito Santo? É o encontro com a misericórdia de Deus. Muitos confundem o batismo no Espírito Santo com repouso, com oração em línguas. Isso também faz parte, mas o que é o batismo no Espírito Santo? É o que Mateus viveu, é a conversão, é a mudança de vida, é a transformação de vida. E este homem, ele veio lá de Uberaba. Eu sei que é longe, é lá no Triângulo Mineiro, muito longe. E ele veio no final de dezembro do ano de 2025. Ele veio aqui na Canção Nova, pegou o carro dele, veio lá de Uberaba. E ele parou ali na porta da secretaria e disse assim para mim: padre, eu ouvi o senhor falando sobre o batismo no Espírito Santo e o que o batismo pode fazer na minha vida. Eu vim aqui para receber esse batismo no Espírito Santo. Eu queria que o senhor rezasse agora por mim. Eu falei: meu irmão, você vai me perdoar. Eu estou agora entrando no carro, estou indo para o aeroporto. E eu não teria um segundo para poder atendê-lo ali. Eu disse: olha, eu vou voltar dia 5 de janeiro. Pois bem, padre, eu vou ficar até o dia 5 de janeiro e vou esperar o senhor que não, mas eu posso arrumar outra pessoa para rezar por você. Não, padre, eu quero que o senhor reze por mim. Eu falei: mas você vai ficar aqui até dia 5 de janeiro. Padre, eu vou ficar até o dia 5 de janeiro. Eu quero mudar de vida, eu quero ter a minha vida transformada pela graça de Deus. Eu fui viajar, não tinha o que fazer, eu tinha que entrar no carro e ir embora. Eu achei que ele não estaria ali. Quando deu 5 de janeiro, eu falei que eu chegaria 8 horas da manhã no santuário, estava aquele homem lá parado na porta esperando. E aí ele queria se confessar. E esse homem, ele estava morando, não é, com a pessoa há mais de 20 anos. Então, objetivamente, eu não poderia confessá-lo ali. Mas ele me disse: padre, eu sei que eu não posso confessar, mas eu desejo a confissão. O que eu posso fazer? Você tem o desejo de se casar? Eu quero me casar, eu quero casar na igreja. Eu quero mudar de vida, eu quero andar nos caminhos de Deus. Algo me trouxe aqui na Canção Nova e eu sei que algo vai mudar na minha vida. E aquele homem, nós fomos para o carro dele, porque não tinha sala ali para atender no santuário, fomos lá no carro dele, ficamos 3 horas conversando. E ali eu fiz uma proposta para ele, falei: olha, se daqui até você conseguir se casar na igreja, vocês viverem a castidade no matrimônio, viver, não é, aquilo que a igreja ensina, eu posso te atender a confissão aqui. Aí ligamos para a pessoa que ele mora, e ela também aceitou ali a proposta, e depois ele me pediu que eu rezasse pedindo o batismo no Espírito Santo por ele. Eu rezei, pedi o batismo no Espírito Santo, e há alguns dias atrás eu recebi ali a foto dele entrando na igreja, casando na igreja e tendo a sua vida transformada pela misericórdia de Deus. Eu poderia naquele momento ser omisso, eu poderia ser indiferente, eu poderia ser preconceituoso, eu poderia julgar, disse: não, isso aqui não tem mais como. Mas não sou eu que faço, é a obra de Deus, é a graça de Deus. Então, todos que vieram aqui, o Padre João diz que vai vir os mais despreparados, os que mais necessitam da misericórdia de Deus. Eu poderia aqui elencar várias pessoas que já vieram aqui na Canção Nova de longe para fazer a experiência da misericórdia de Deus, do batismo no Espírito Santo, que é aquilo que é o nosso carisma, a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, na força do batismo no Espírito Santo. Mas o que é isso, Padre Ricardo? É a misericórdia de Deus. E o Padre Jonas, ele tinha essa convicção de que a pessoa é o mais importante, não importa quem seja ela, eu preciso acolhê-la, eu preciso, não é, escutá-la, eu preciso dar a ela a voz para poder tirar aquilo do coração. Imagine se eu tivesse não atendido aquela alma. Teu tempo não, teu tempo agora não, procura outra pessoa. Vai lá para sua cidade. Não me espere, não. Como que seria isso, Patrícia? O que Deus faria? Não sei o que Deus faria, mas eu não posso subestimar a graça de Deus. Eu não posso subestimar a misericórdia de Deus. Eu não posso
de alguma forma, querer achar que eu tenho o poder de mudar as pessoas. Não, eu preciso ser instrumento. O que o Inácio falou ali no começo do Sorrindo para a Vida? Eu pedi a Deus que as pessoas pudessem enxergar Deus em mim. É isso que as pessoas... Ela não veio por causa do Padre Ricardo, ela veio por causa de uma experiência que ela fez com Deus, através do Padre Ricardo, que pode ser através do Sapo, através do Inácio, através da Patrícia, através da Valdênia, através de qualquer pessoa. Então, não podemos nos escandalizar com as fraquezas. Isso foi forte quando Deus me falou hoje de madrugada, quando eu acordei para rezar, para pedir a Deus. Deus me falou, não se escandalize com as fraquezas. Jesus se escandalizou com a fraqueza de Mateus? Não. Ele sabia que as pessoas iam falar dele. Ele sabia que os cobradores de impostos, os fariseus, iam falar dele. E falaram, olha lá onde está o seu mestre, sentado com os pecadores, sentado com aqueles que não deveria nem sequer dirigir a palavra a eles. Então, Deus não se escandaliza com as nossas fraquezas, porque Deus continua escrevendo uma história santa com instrumentos frágeis. Escreveu na vida de São Mateus, um homem frágil, pecador, mas que a graça de Deus alcançou. Mateus experimentou a força transformadora da misericórdia de Deus. Você que está nos assistindo, deixa-se agora ser transformado pela misericórdia de Deus. Não podemos nos considerar-se autossuficientes. Deus não olha para as nossas qualidades, pois podemos correr o risco de pensar que Deus nos escolhe porque somos extraordinários, ou seja, porque temos dons. Não é assim. Deus nos escolhe porque somos os mais miseráveis, os mais necessitados da graça de Deus. A igreja não está fundada na perfeição dos homens, mas na fidelidade a Deus, não é? Deus não construiu sua igreja sob homens perfeitos, mas sob homens perdoados. O que aconteceu com Pedro ontem? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um homem que negou Jesus, um homem que não teve fé quando Jesus pediu para andar ali sobre as águas, e um homem que poderia estar fora do olhar de Deus, mas não foi assim. Deus, ele construiu a sua igreja sob homens perdoados, não é? Por isso, quem nunca experimentou a misericórdia, dificilmente vai compreender o amor de Deus. Por isso que nós não podemos subestimar o amor de Deus, porque a gente pode pensar, não, essa pessoa não tem condição de ser alcançado por Deus. Quem não experimentou a misericórdia, não pode compreender o amor de Deus. Por isso, como um vaso quebrado nas mãos do oleiro, que o Senhor possa nos ajudar.